Queridos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Para quem não sabe, Mateus 11. Quem sabe aqui o nome da nossa igreja? Vocês estão afiados, hein? Mas vocês sabem que a palavra alívio, principalmente a palavra alívio, ela tem uma fonte. A palavra alívio, ela tem uma fonte. Quanto sabe de onde saiu essa fonte? De onde é essa fonte? Na Bíblia. Tá bom, você não sabe. Nem os mais velhos. É brincadeira, hein, Chile? Eu esperava mais de você, pastora. Você falou? Eu não ouvi, então. Me perdoa, pastora. Foi do Mateus 11, 28, irmãos. A inspiração do nome da nossa igreja. Tem que gritar, editar, tem que gritar. Não, está com a bebezinha no colo. A inspiração do nome da nossa igreja veio desse versículo. E olha que coisa interessante. Na minha volta desse ciclo, no meu retorno, essa é a primeira pregação oficial, o Espírito Santo falou para eu fazer uma série com vocês. Então essa série vai durar todos os 5 domingos de novembro. Então você estava querendo ver eu pregar, vai ser uma injeção da vitaminada, daquelas vitaminas, né? 5 domingos direto. E se você não queria, você vai ter que aguentar de qualquer jeito. Não, vocês são bênçãos, vocês são filhos amados. Então eu teria que voltar agora e fazer esse recomeço com a igreja, né? E foi tão legal, né, gente? Deus falou lá, né? Você viu ele falando de recomeço também, Daniel? A gente lá no congresso falou muito de recomeço. Incrível, gente, incrível, né, Ade? Incrível, tanto que foi falado sobre recomeço. Parece que ele estava falando da gente. Parece que estava falando da gente lá. Falou até de negócio de internacional também. Falou tudo, meu. É impressionante. Impressionante como que a gente, graças a Deus, né? Graças a Deus, pela graça, nós estamos alinhados com o Espírito Santo. Fala para a pessoa que está sentado, graças a Deus. O seu pastor está alinhado com o Espírito Santo. Fala, se fosse ao contrário, você podia sair fora dessa igreja que era laço. Diga, só fica nessa igreja enquanto o pastor estiver alinhado com o Espírito Santo. Se você perceber que ele está saindo fora do Espírito Santo, sai o mais rápido dessa igreja e vai para outra igreja melhor. É sério, irmão. Tem gente que vê que a igreja já não está mais alinhada com o Espírito Santo. Tem igreja fria, igreja vazia, às vezes nem está vazia, mas igreja gelada, igreja que o pastor não ouve mais o Espírito Santo, igreja que o Espírito Santo nem está lá mais, a igreja, na verdade, ele nem entra mais porque o pessoal não deixa. Ele nem entra mais lá porque o pessoal não deixa. Mas a pessoa insiste em ficar dizendo, não, essa igreja que eu nasci, essa igreja que eu sei o que, eu vou ficar aqui. E eu nem tenho nada contra ele ter esse amor pelo local, porque isso é bom, amém? O amor é bom. Mas ficar num lugar que o Espírito Santo não está mais lá, então, pelo amor de Deus, se você um dia perceber que eu perdi o Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Eu vou para a glória com Ele, com o Espírito Santo, Ele vai me levar. Mas a gente está alinhado com o Espírito Santo, glória a Deus por isso. Todo narcisismo está caído por terra em nome de Jesus. Não estou falando isso para me engrandecer, estou falando para você, só para você confirmar que a gente está unido em oração. Porque quando eu falo eu não estou sozinho, irmãos. A minha vida aqui no altar hoje é fruto de oração. É fruto de trabalho de todos que trabalham aqui. Eu não trabalho sozinho. Os apacentadores que são líderes dos grupos de alívio, eles trabalham no dia a dia na frente ali, eles estão na frente das batalhas. Talvez eu tenha uma outra função, uma função de comandante, sei lá como é o nome disso lá no exército, né? Eu não sei o nome, se é comandante, se é capitão. Mas enfim, eu estou em outra função, mas quem está na linha de frente é quem? Os apacentadores, os líderes de grupo de alívio que estão ali, fazendo a coisa acontecer. Então eu não estou aqui falando que, eu estou alinhado. Não, nós estamos alinhados, porque o Espírito Santo está falando conosco. Eu não estava aqui ontem, eu não estava aqui. A maioria dos pastores não estavam aqui, mas não por isso o Espírito Santo não se manifestou nos adolescentes. Amém, adolescentes? Cadê os adolescentes cheios do Espírito Santo?
Eu fiquei sabendo, a notícia vai longe, viu? Chegou lá para mim que foi tremendo o que Deus fez com vocês aqui à noite aqui. É verdade isso? A notícia é verdadeira ou é fake news? Verdade? Confirma, confirma. Então não sou eu. Os adolescentes estão alinhados também com o Espírito Santo junto comigo. Você está entendendo? A intercessão também está comigo. Louvor, meu Deus do céu. Olha a Tailândia aqui, está alinhada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos alinhados. Deus fez com que houvesse um alinhamento. A nossa igreja já esteve desalinhada, tá, gente? Já teve, já. A gente estava meio andando com óculos, precisando trocar o grau. Sabe quando precisa trocar o grau? Mas Deus trocou a nossa lente de novo, né? Melhorou, a gente está vendo melhor as coisas, e eu louvo a Deus por isso. E aí, eu falei de Espírito Santo. Aí Deus, Espírito Santo começou a trabalhar comigo. Estava num determinado local e eu comecei a orar tanto por isso, tanto. Mateus 28, o final, né, na verdade. Daqui a pouco eu vou ler com vocês, calma aí, eu vou ler. E eu comecei a orar pelo final, sobre aprender de mim. E eu olhei para aquelas duas palavras que eu já vou te falar qual é. Calma, eu já vou falar. E eu falei, meu Deus, eu preciso desse negócio. Eu preciso dessas duas palavrinhas chaves. Eu preciso. Tinha acabado de acontecer um fato na minha casa, que não acontecia há muito tempo. Não acontecia há muito tempo. Uma situação familiar. E aí eu pensei assim, puxa, meu Deus do céu, eu preciso disso daí, cara. Eu estou precisando disso daí. Eu comecei a orar lá nesse lugar que eu estava, eu comecei a orar. Senhor, eu quero isso, eu quero, Senhor, eu quero ser como Tu. Por isso que essa música que a gente cantou agora veio muito a calhar. É antiga esse louvor, mas bateu direitinho com o que eu estava pedindo para o Espírito Santo. E eu comecei a orar ali naquele lugar que eu estava. Eu só orava sobre isso. Eu não orava sobre outra coisa. Espírito Santo, eu preciso dessas duas chaves. Eu preciso. Eu vou voltar a pastorear daqui a pouco. Minha família, os lugares que eu vou andar, as pessoas que eu comecei a falar comigo. E falei. E eu fiquei mais de 2 meses. Já fazem mais de 2 meses. Não é que acabou não, tá? Não é que acabou. Na verdade, eu vou pregar essa série para mim. Por isso que eu estou te dando a introdução antes. Eu vou pregar essa série para mim, baseado no que o Senhor está me falando comigo. E aí eu vou pregar para mim. Se o que eu pregar para mim servir para você, falar, não, faz sentido para mim também. Pega para você também. Mas o que eu vou pregar aqui durante esse mês inteiro tem a ver comigo. Para você não ficar aí achando que o pastor está falando lá porque ele ficou sabendo. Cara, é para mim. Ele falou comigo já tem 2 meses que eu estou pedindo para mim. Porque eu vou precisar dessas ferramentas do Espírito Santo para eu fazer o meu trabalho nesta terra que Deus falou nesse momento, nesse novo ciclo, né? Nesse novo começo meu particular, como pastor e como fonte de alívio, como Alívio Church. Eu vou precisar de ter essas coisas. Muito mais. Não é que eu não tenho, não é que eu já não tinha buscado, não é que o Espírito Santo já não tinha trabalhado. Não é que eu não é zero também. É que eu preciso muito, mas muito mais. Você entendeu? Muito mais de Deus. E quando a gente cantou aqui, dá-me de beber porque tenho sede, eu tenho sede disso aqui. Hoje eu estou com sede. Para mim, esses 5 domingos, eu creio que, eu falo domingo porque é o tempo que eu vou estar com você, mas eu vou estar meditando essa palavra o mês inteiro, durante a semana, como eu já estou, né? Eu já estou. E eu sei que vai ser um momento que eu vou beber tanto, porque eu estou com muita sede dessas coisas, eu quero muito que você também tenha sede disso. Assim como você começa a assistir uma série, eu não vou pedir para você levantar a mão para você não se denunciar, mas eu sei que às vezes, quem gosta, às vezes você nem está com vontade de assistir, mas você já está tão habituado, aí você clica lá, eu vou ver o que é isso, né? Não sei se já aconteceu com vocês, eu vou ver que filme é esse, eu vou ver que série é essa, você nem gostou do título, você nem curtiu, você só coloca lá por curiosidade, eu vou ver que série é, aí você assiste o primeiro episódio, aí depois, isso acontece muito com o dorama, tá, gente? Oh, bendito, como é que se caiu do balão? Como é que é o nome daquele? Voando no... Como é que é o nome?
Ah, quer dizer que você anda assistindo. Bendito Pousando no Amor que me influenciou, Pastidorama. Não assistam Pousando no Amor, senão você vai ficar dorameiro. Mas aí você coloca lá por curiosidade, foi o que aconteceu comigo lá. Pousando no Amor. Os coreanos lá. Nada a ver comigo, eu gosto de filme de ação, irmão. E daqui a pouco está lá eu assistindo. Só que o que me trouxe curiosidade? Primeiramente, porque estava na Coreia do Norte, mostrando a realidade da Coreia do Norte ali e tal. Aquilo ali, eu gosto de história. Aí eu falei, olha, está falando do negócio de Coreia do Norte. Eu fiquei lá. Só que daqui a pouco começou a parte romântica. E aí começou com o coraçãozinho derretido. Aí eu já quis ir até o final. Pronto, o mosquito me picou, né? Ô Chile, não olha para mim com essa cara, que eu já descobri. O último que me pegou agora foi um tal de chefe. Como é que é? Não sei o que. Como é que é do chefe? Alguma coisa de cozinha lá. Como é que é? É tipo um Masterchef, alguma coisa. Né? Chefe do. Esqueci o nome lá, do rei cozinheiro lá, sei lá, uma coisa assim. Top. Vergonha, cara. Os homens ao máximo estão olhando para mim falando, que decepção. Cadê o... gente, a gente tem que voltar lá pro homem ao máximo de novo. Tá ficando fraco, né, Marcos? Meu Deus do céu. Mas voltando ao que interessa, eu queria que você, ao ouvir essa primeira pregação aqui, que você criasse interesse para as próximas ministrações. Eu quero muito que o Espírito Santo, ainda que o título não te soe muito legal, ou que talvez o início não seja, mas você fala, puxa vida, eu quero ver como é que vai ser o final desse negócio. Eu quero ver o final, quero ver o próximo episódio. Fala para o irmão que está do seu lado, eu tenho fé que você não vai faltar nenhum dos próximos domingos. Diga mais ainda, eu tenho fé. Você vai gostar tanto dessa série que você vai convidar alguém para ouvir com você no próximo domingo. Então, vamos ler Mateus 11, a partir do versículo 27, 28. E aí você vai começar a entender do que a gente está falando. É um convite de Jesus, pode colocar 28. Jesus então está fazendo um convite, dizendo o seguinte: vinde a mim. É Jesus que está convidando. É Jesus que está convidando. Vinde a mim, quantas pessoas? Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Para mim, falando de mim, eu repito, essa série é para mim. É comigo a coisa. Eu estou repartindo com vocês. Mas para mim, 2025 não foi um ano fácil. Mas de jeito nenhum. Quem achou que meu ano foi um ano de férias, que eu curti a vida doidado, igual o filme lá? Não. Esse ano para mim foi muito difícil. Para minha esposa nem se fala. Foi um ano difícil para nós. Conheço um pouco da minha família. Sei que não está sendo um ano fácil para minha irmã que está ali, a Dali. Né, Dali? Tem sido um ano fácil para ti? Tem nada. 2025 é um ano complicado para nós. O Zezinho ali, meu cunhado, a minha família, eu conheço eles. Eu sei que não está fácil para eles. E tem mais algumas pessoas que eu conheço aqui que também o ano não foi fácil para elas. Quem tem coragem de assumir, também não precisa ter sido falar só para entrar na nossa vibe aqui, ficar amaldiçoando o seu ano. Não é esse meu desejo. Mas eu queria que você fosse honesto e dizer assim: quem aqui o 2025 não foi fácil? Que não foi fácil. Não precisa ser todo mundo, ok. E a palavra do Senhor, ela diz o seguinte aqui para nós. Jesus fazendo um convite, então venham. Se 2025 não foi fácil para vocês, então venham. Eu quero que todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas venham até mim. Jesus está dizendo.
E ele diz: eu tenho alívio para vocês. Eu tenho alívio para vocês. Meu irmão, Deus quer aliviar tanta gente aqui, se você soubesse. Pastor, será que ainda é possível? A gente já está em novembro. O senhor falou que está melhorando as coisas para você, você está animado aí, mas para mim ainda não, pastor. Irmãos, Deus é o Deus de um minuto. Quando ele foi ressuscitar, quando ele foi operar, ele colocava a mão no enfermo. Em minutos, em segundos, a pessoa levantava, saía andando. Pessoas que voltam a ouvir. Gente, eu estive num lugar agora que a gente via lá as pessoas sendo curadas, pessoas levantando de cadeira de roda, pessoas instantaneamente que não ouviam, voltando a ouvir. Isso eu vi agora. Deus é Deus de um minuto. Então deixa eu te falar uma coisa para você entender. Não desanime, porque nós estamos em novembro. Tenha fé que o seu Deus, a hora que Ele chegar, não importa. Levanta sua mão. O nosso Jesus, o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo, a hora que Ele chegar, não importa se for no último minuto, não importa se for nos 47 do segundo tempo, mas se Ele chegar, Ele muda a história do jogo. Ele tem poder para isso. Então ainda dá tempo. E Ele está fazendo esse convite: vinde a mim, os que estão cansados e os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí o motivo da nossa ministração é o próximo versículo. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, ele está dizendo: pega minhas cargas sobre vocês. E ele fala, e aí é onde que a gente vai passar esse mês inteiro. Ele fala assim: aprendam de mim. Existe lição que Ele quer ensinar. Deus vai te ensinar lições nesses próximos 5 domingos. Aprendam de mim. E aí ele diz: aprender o quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. E se você aprender comigo, você vai encontrar descanso para a sua alma. A minha alma estava pesada esse ano. A minha alma estava pesada. E quando a nossa alma está pesada e as coisas estão acontecendo, normalmente a gente quer colocar culpa nas coisas e nas pessoas. Quando nós estamos sentindo cansados, exaustos, seja qual motivo for, se for com a família, você põe a culpa na mulher, você põe a culpa nos filhos. Se for com dinheiro, você põe a culpa na empresa, porque a empresa não te paga o que der, o suficiente. Você põe a culpa no governo que está te roubando, e aí você põe a culpa nos outros. Se for alguma situação lá na rua onde você mora, você põe a culpa no vizinho. Se for o pão que não está legal lá, que você queria comer um pouco, você põe a culpa no padeiro. E aí você começa a colocar a culpa de você, a alma não está legal, nos outros. E até tem uma justificativa. Você fala: porque o padeiro fez o pão errado, porque o meu filho falou assim comigo, porque a minha esposa não me tratou do jeito que deveria, porque o meu marido não é um bom marido, não está sendo um bom marido, não, porque lá na firma meu chefe é estúpido, não, porque o governo não presta, não. E aí você tem justificativas, e se eu ouvir você, eu até vou concordar e dizer: não, você está certo, só que nós não estamos certos. E Deus, o Espírito Santo falou para mim: você, Alan, não está certo. Você tem justificativas para apresentar a sua sobrecarga. Vocês têm justificativa para dizer que você está mal, que você está isso, está aquilo. Só que a sua justificativa, tudo tem a ver com gente. Você está pondo culpa nos outros. Você está pondo culpa nas coisas. Mas você está assim porque você não aprendeu comigo. Então aprende comigo. Alan, você está se esquecendo do que você aprendeu comigo. Deus falou comigo. E eu: Senhor, o que? Ele falou: você precisa de ter algumas coisas que eu já te ensinei, você precisa fortalecer elas nesse novo ciclo. Então eu quero te ajudar, e esse tema aqui vai ser, nesses 5 semanas, o tema da série é os pilares de uma vida vitoriosa. E hoje, parte 1. Pilares de uma vida vitoriosa. Bom, o primeiro pilar é o pilar mais difícil para mim. Eu tenho um temperamento forte.
Se você nunca estudou sobre temperamento, por favor, um dia que a pastora Adriana fazer de novo, não falte, para você saber qual é o seu temperamento. O meu temperamento é fleumático. Eu sou uma pessoa muito doce. Por que vocês estão rindo? Não entendi. Eles estão rindo porque eles já sabem sobre temperamento. E porque eles já sabem o que eu não sou. E eu não sou fleumático coisa nenhuma. Eu sou colérico. A parte ruim do colérico, eu não vim aqui falar de temperamentos, mas eu vim falar de quem eu sou. E a parte ruim do colérico é que ele é muito firme, ele é muito bruto, ele vai para cima, ele tem a tendência de liderança. E porque ele tem a tendência de liderança, ele sempre quer ter a palavra final das coisas. E tem um monte de coisa ruim que eu podia falar sobre o colérico, da parte ruim, tá? Porque tem a parte ruim e a parte boa. Mas eu quero falar de mim, da parte ruim. E a parte ruim do meu colerismo, é assim que fala? Não sei. Ela tem o que a gente chama, né, na linguagem popular, grosseiro, estúpido. O que a gente fala mais quando a pessoa é muito... Fala com você. Pavio curto, estúpido, grosso, o que mais? Ignorante, né? São termos que a gente usa para falar que a pessoa não é uma pessoa que sabe falar direito, que falou certo, do jeito que devia ter respondido. E a gente usa esses termos aí. Então eu carreguei sobre mim, desde pequeno, esse estigma. Mas eu não era tratado pelo Espírito Santo até então. Só as minhas irmãs que sabem o que elas sofreram na minha adolescência e na minha juventude. Pensa no jovem adolescente xarope, né? O adolescente, ele já, não quero falar mal de vocês, tá, adolescentaiada? É que a gente tem nossas fases, né? Olha, eu também sou adolescente. A gente tem nossas fases. E a minha fase foi terrível. Então eu maltratei muita gente com a minha boca. Com a minha boca colérica. Eu maltratei muita gente. Na minha juventude, maltratei muita gente. Casei, maltratei muito a minha esposa. Ganhei meu primeiro filho, maltratei muito meu primeiro filho nos primeiros anos. Só para daí então, depois de algum tempo, eu começar a olhar no espelho e ver o que o Espírito Santo, quem eu era, na verdade. Quem eu era não, né? Eu não era aquilo. Eu nunca fui aquilo ali. Mas eu tinha sido transformado naquilo. Naquele comportamento horrível. Aí o Espírito Santo começou a me tratar. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu fui cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a revelar como eu estava. Quem eu estava me comportando. Como é que era a minha situação. E aí, meu irmão, começou a fase dos perdões. Tive que pedir perdão para meio mundo. Do que eu tinha feito no passado. Mas pedir perdão para tanta gente. Para o meu pai, para tanta gente. O meu pai foi mais que uma vez. Foi algumas vezes. Pedi perdão para irmão, pedi perdão para irmã, pedi perdão para... Meu Deus, tive que sair pedindo, reconciliando com um monte de gente, porque eu já sabia quem eu tinha me transformado até então. Só que eu te pergunto uma coisa, adianta você pedir perdão e continuar fazendo a mesma coisa? Adianta? Não. E por isso agora eu tinha uma obrigação moral de fazer diferente. Agora, como que eu ia fazer diferente se eu estava acostumado a fazer daquele jeito? Por exemplo, o tom da minha voz. De natureza, a minha família fala alto. A Bia, cadê a Bia? Beatriz ali. A Beatriz é filha do meu primo. Ela é minha prima de segundo grau também. Você já conversou com a Bia? Ela começa num tom e aí ela vai subir no volume. Verdade ou mentira, Vitor? Mas não é que ela está brava, é a natureza, é a família, a gente aprendeu, né? Então, a minha família tem esse talento de falar alto, né? Não sei de onde a gente tirou isso, mas é um costume ruim, porque quem está do lado não sabe que a gente não está bravo. A família já sabe, ela não está bravo não, ele fala, nem liga na verdade, família. Tem um fala alto com o outro, ninguém se importa. Mas quem está do lado que não está acostumado, eles estão brigando. Meu, ela está nervosa. Você viu o gritão que ela deu com o Vitor? Enquanto vocês estão achando ruim, o Vitor está lá assim olhando. Ai, meu amor.
Às vezes. Não é que não se incomoda, mas você vai acostumando com o tom alto, quem está mais perto. Mas, querido, a gente está falando de uma ou duas pessoas que estão do seu lado. Só que a gente tem centenas de pessoas que circulam da gente que não sabem quem a gente é. Então não adianta eu vir com a desculpa dizer, minha família é assim, por isso que eu falei alto com você. Ele não vai entender. Você está entendendo? Não? E eu descobri isso, e eu comecei a tentar mudar meu tom, primeiro dentro de casa. E tem um texto da Bíblia que eu não sei onde está, não trouxe aqui hoje, que fala que é pecado gritar. Fala sobre gritaria. Eu não sei onde está exatamente. Pastor Daniel, vê para mim, por favor. A gritaria é pecado. E eu aprendi esse negócio. Falei, meu Deus, agora eu estou na roça. Primeiro Deus revela que eu já sou assim, assim, assim. Aí eu tenho que sair pedindo perdão para todo mundo. Agora, se eu gritar, eu já sei que eu estou cometendo pecado. Pronto. Quer dizer, a coisa mais difícil para mim, agora, olha para mim aqui. A coisa mais difícil para mim, estava se voltando contra mim agora. Você está aqui não? Como que eu vou lidar com isso? Então, irmãos, deixa eu te falar, não é como que eu vou lidar. Eu estou lidando. Não é como é que eu vou lidar, eu estou lidando ainda. Pastor, faz quanto tempo que você começou? Faz 23 anos. Ela deu risada. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de desde quando eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu fui mudando, e mudei muito, mas muito. Se você for conversar com a minha esposa de como eu era no primeiro tempo do casamento para agora, ela vai dizer para você, ele já mudou, porque ela vai fazer a comparação. Mas só que no perfil e no padrão de Jesus, eu ainda não cheguei. Como é que você sabe que você não chegou? Baseado nos comportamentos que eu tive, por exemplo, agora em 2025. Então eu sei que ainda eu tenho um caminho para percorrer aonde? Nesse primeiro módulo da série Pilares de uma Vida Vitoriosa. E qual é o primeiro pilar da vida vitoriosa que eu estou falando? Quem já pescou? Qual é? Qual é? Primeiro pilar? Mansidão. Aprendei de mim que sou manso. Então Jesus falou para mim, olha, você vai voltar. Você está voltando, entre aspas, descansado, com a terra renovada. Você está voltando para um novo ciclo com a igreja que eu confiei. A igreja é minha, disse o Senhor. As ovelhas são minhas, não é sua não, é minha, Jesus disse. E eu estou te dando o privilégio de cuidar das minhas ovelhas. Eu estou te devolvendo elas, para você continuar cuidando, ok? Só que eu preciso que você trate elas com mansidão. Mas Senhor, eu já mudei, eu já sou... Não, você ainda precisa melhorar nessa área. Você precisa crescer mais nessa área. Por isso que eu repito, a palavra começou aonde? Mas se alguém se identificar, por favor, não fique apontando o dedo para mim dizendo, é para você mesmo, pastor. Porque senão ele não tinha falado para eu pregar essa palavra aqui na igreja. Então, se servir para você, e eu sei que vai servir em alguma coisa, por favor, não descarte, porque todos aqui, todos, precisam ser mansos, assim como Jesus. Amém? O que é mansidão? Mansidão é poder. Mansidão é poder. Mansidão é um poder controlado, ou seja, uma disposição de submissão e confiança em Deus. No grego, mansidão significa praulês. Eu não sei se é assim que lê, tá? Praulés ou praulês? Praulês. Indica o quê? Uma palavra esquisita para vocês no português, mas é portuguesa, tá? Docilidade. Já viu essa palavra? Docilidade. É uma ação de ser doce. A mansidão é uma pessoa que é doce de espírito, né? O espírito dela não é o espírito de Jesus. O espírito da pessoa é um espírito doce. É um espírito de gentileza. E isso só nasce pela fé. Isso é mansidão. Me perdoe algumas pausas aqui, é que eu não trouxe meu óculos, então eu estou mirando bem aqui para eu conseguir enxergar.
Então, a mansidão, irmãos, não é passividade. Diga comigo, mansidão não é ser passivo. Então, talvez alguém pense, eu vou ser manso, eu vou ser uma pessoa assim, ó. Agora eu sou manso. Tem alguém brigando ali. Não. Ser manso não é ser passivo. Ser manso, você que gosta de escrever, escreve aí. É a capacidade de reagir corretamente à provocação. O que significa? Não é que você vai ficar quieto só. Tem hora que você tem que ficar, mas não é exatamente que você vai ficar, mas você vai fazer o que é certo. Você vai dar a resposta correta. Às vezes a resposta correta é o silêncio, mas às vezes a resposta correta, existe uma resposta correta. Você percebe que a gente vai aprender muito com Jesus, e às vezes Jesus respondia com uma pergunta, só uma perguntinha básica, e essa pergunta calava a boca do que estava querendo brigar com ele. Vocês estão aqui? Então não é ser passivo no sentido de não fazer nada, mas é reagir com sabedoria, é reagir diante da provocação, reagir corretamente. Isso é ser manso. Então nós temos um versículo muito legal, Provérbios 15. Abra a tua Bíblia aí, Provérbios 15. Versículo 1. Cadê? Tem que ser rápido, viu? Tem que ser rápido. Provérbios 15, 1. A resposta branda, a resposta como? Desvia o quê? Vamos ler junto, vamos lá aqui no telão. 1, 2, 3. É quando a pessoa vem para você com sangue nos olhos, esperando você dar. Quando eu era pequeno na escola, que os caras queriam brigar, eles falavam assim, os caras vinham assim, né? Dá a primeira aí, ó. Dá a primeira. Vocês lembram na escola? Dá a primeira aí. Tipo assim, deu a primeira, começa a briga. Mas cara, se você der uma resposta branda, alivia o furor da outra pessoa. Então o nosso problema é que quando a gente é provocado, a gente já quer dar uma resposta igual, no mesmo nível. E a resposta não tem que ser no nível da pessoa. Você não tem que descer no nível dela. A tua resposta tem que se sobressair ao furor dela. Ou seja, você tem que dar uma resposta que ela não esperava. Se é uma resposta que ninguém espera, eu já fiz isso algumas vezes e deu certo. É quando a pessoa chega, não, porque como é que você fez isso? Você sabe que você está errado. Não, porque eu fiz mesmo. Você me perdoa? Não, mas você fez? Não fiz. Fiz desse jeito que você está falando. Você me perdoa, eu vou tentar fazer diferente. A pessoa fica meio sem reação, porque ela queria brigar. Falando aqui do Ed, ele olhando para mim ali. Não, porque você me vendeu esse remédio aqui, eu vim aqui porque eu abri a caixinha, aqui ó, está faltando comprimido. Cara, como é que ele vai saber que a fábrica fez errado? Sai da fábrica o negócio, sem o comprimido acontece, pode acontecer. Não, porque eu vim aqui, você está roubando. Cara, como é que você vai deslacrar uma caixinha, se a caixinha tivesse sem um lacre, tudo bem, foi ele que roubou. Mas não, é de fábrica, só que a pessoa já vem com ódio. Não, porque eu comprei esse remédio, era para gravidez, aqui agora, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, culpa sua. Aí ela olha e vira, como assim? Não, porque você me vendeu lá o remédio e disse que era anticoncepcional. Aqui, ó. Depois de 9 meses a gente vê o resultado. Cara, quando a pessoa vem assim com ira, não dá para você ir no mesmo tom, você tem que falar, o que aconteceu, por favor? Não, porque eu não sei o que. Ah, tá. Olha, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Em primeiro lugar, deixa eu olhar aqui. Posso olhar a cartela? Pode. Olha aqui, não está vencido, não sei o que, não sei o que lá. A senhora me dá um período para que eu entre em contato com o distribuidor para ver o que aconteceu com esse lote? Não, porque a culpa é sua. Eu não tenho como, senhora, no meio de 10 milhões de medicamentos, saber qual que vai falhar.
Então eu nem sei se a senhora tomou zero, mas eu não quero julgar a senhora, pelo amor de Deus. Eu só quero pedir permissão. A senhora permite eu entrar em contato com o fornecedor e passar esse caso adiante? E a senhora me perdoa se eu passei para a senhora que era garantia 100%, porque foi o que foi me informado. E aí o que acontece? A pessoa vai descendo, né? E vai respirando. Então a resposta branda alivia o fogo. Outro versículo, Tiago 1:21. Tiago 1:21, olha o que ele diz. Vou pedir para a gente ler junto. Deixa eu ver se está certo isso aqui. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos ler junto. 1, 2, 3. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de, acolhei com o quê? Até para ouvir a palavra eu tenho que ter mansidão. Por exemplo, agora a gente começou o culto atrasado, não sei se você lembra, tá? A gente começou o culto 6:10, ou é 6:15, foi isso? Foi mais ou menos, 6:10. Então agora é 8:10, então aqui zerou o nosso tempo, é 2 horinhas, zerou. Só que eu vou continuar a pregar pelo menos até 8:30 aqui. Já é 8:23, então já passamos. Então vou pregar até 8:30, por exemplo. Só que o que acontece? Até para ouvir a palavra, se você não tomar cuidado, você começa a se irritar por dentro. Eu não aguento mais esse pastor. Será que ele não sabe que amanhã é segunda-feira? Só não levanto daqui porque vai ser uma vergonha se eu for embora. Porque, pelo amor de Deus, ele não termina esse culto. Oh meu Deus, será? Claro, ele vai dormir até 10 horas, afinal de contas ele é pastor, né? Eu tenho que acordar 5 horas, e se estiver chovendo? E aí, ele vai criando uma ira por dentro dele, e nem para ouvir a palavra, ele consegue ser manso. Toca no ombro do teu irmão com mansidão, bastante relaxado, fala, eu não sei como é que você está aí por dentro, meu irmão, mas a gente vai nessa série até o fim. Amém? E aí, ele te olhou com um olhar de mansidão, aquele... Gálatas 6:1. Isso aqui agora é para os apacentadores, para os discipuladores, para o pastor, para mim, para o pai, para a mãe. Tem pai e mãe aí? Para mim. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vamos ler junto, 1, 2, 3, irmãos, vós que sois o quê? Vós que sois o quê? Com espírito de quê? Guarda-te para que não sejais também tentado. Ou seja, o teu irmão já chegou com pecado, já chegou com problemas a serem resolvidos, pecados e situações. Aí você, em vez de tratar com brandura, você começa a chegar e fala, poxa, nem chama de pastor mais, poxa, tá louco, meu? Menino. Mas que não sei, menino. Você parece menino, homem, o velho. E começa a falar umas coisas ruins para ele, chamando ele de menino. O cara é um pai, é um avô, é um senhor, já, experiente, velho, já. Tem que ser tratado como um idoso, quer dizer, não. E eu tratando ele olha só, ele é meu discípulo, mas ele é mais velho que eu, então assim, eu não posso tratar ele como um menino. Mas na hora, não, e começa a descascar um monte, cara, eu preciso corrigir ele, sim, se for necessário, mas é com brandura. E quantas vezes eu aqui já fiz o inverso disso daqui? Eu já fiz, irmãos.
Já tive que pedir perdão aí para um monte de gente. Por causa do quê? Por causa daquelas experiências que eu te contei anteriormente. E o Espírito Santo está pedindo de mim mais isso aqui, mais Gálatas 6:1, mais Gálatas 6:1. Eu quero ser, irmão, que isso aqui injeta na minha veia, no meu espírito. Eu quero que isso aqui injete dentro do meu coração. Eu preciso que isso aqui seja injetado como uma boa vitamina dentro de mim. Quantos mais precisam disso aqui? Ou é só eu? Você que é líder de grupo, você precisa. Você que é apacentador, você precisa disso. Você que é pai, você precisa, papai, disso. Porque se você não tiver isso aqui, tem mãe que pega o chinelo, né? Ainda tem, né? Eu acho que ainda existe ainda. Antigamente tinha, que pegava o chinelo e era uma chinelada para cada frase. Eu já disse que você não vai mais sair de casa. Quem já viu isso? Quem já apanhou assim? A sua mãe, ela estava treinando separar sílabas. Mas, cara, desculpa, cara, eu estou pensando que estou falando com a gente. Primeira coisa que a gente vai corrigir, filho, você não pode ser na hora que você está com raiva. Você tem que você está com raiva, você tem que parar, respirar, ir para casa, depois a gente conversa. Aí com calma, você volta no assunto, volta lá, fala, olha, eu vou ter que te corrigir agora, por causa disso. Se for na hora, a gente arrebenta, irmão. Se o pai for corrigir o filho na hora que está com raiva, você espanca. Se você for corrigir o filho na hora que você está com raiva, você vai cometer crime de violência doméstica. Você está aqui? É como se só eu fosse. Eu estou vendo um monte de mansos agora. Que maravilha isso aqui. Diga aqui, Jesus é o meu exemplo supremo de mansidão. Meu querido, Jesus é o nosso maior exemplo de caráter e de espiritualidade. Jesus, ele não ensinou mansidão como eu estou ensinando para você somente. Jesus viveu mansidão. Eu já vivi mansidão na minha vida. Já teve momentos que até amigos meus que me conheciam falaram, não acredito. Eu tenho umas experiências para te contar que a mansidão funcionou. Eu lembro que uma vez eu fui ofendido, mas ofendido mesmo, ofendido como homem. E um amigo meu que estava na minha casa foi me dar foi passar uma determinada informação, e ele me contou a informação. Quando ele me contou, aquela ira subiu pelo que tinha sido feito por mim em outro ambiente, outro lugar que eu não estava presente para me defender. Então você fica com ódio, fala, como é que fizeram isso? Longe de mim, eu nem estava lá, por que não me chamou? Né? E tinham feito isso numa roda. Imagina você saber que o teu nome estava numa roda. E aí eu fiquei com aquela ira, todo mundo que estava ali estava nervoso também. E na hora eu falei, vou lá agora. Só que eu já estava cheio do Espírito Santo. As pessoas que não me conheciam ainda nesse processo, por exemplo, minha esposa ainda estava acostumada com outro tipo de Alain. O meu amigo lá também já tinha me visto em outras cenas. Quando eu falei, eu vou lá resolver isso, na cabeça deles, eu ia chegar lá para arrebentar com tudo. Só que desde quando eu falei, eu vou lá resolver isso, na hora já veio o Espírito Santo e já me disse como que eu tinha que resolver. Na hora ali, então eu já sabia o que eu estava fazendo. Eles não sabiam. Depois eu contei para eles. E eu fui. Ficou todo mundo temeroso em casa, orando, pedindo, meu Deus, ajuda. Mas eu já saí de casa consciente. O que eu fiz? Cheguei na pessoa que tinha falado mal, toquei a campainha, demorou a atender. Quando atendeu, a pessoa foi lá e mandou chamar o fulano de tal que tinha feito isso. Chamou. A pessoa que dizia que era meu amigo não abriu o portão, ficou do lado de fora, na grade, e falou, olha como a pessoa virou para mim com aquela cara de bravo, como se eu que tivesse feito alguma coisa contra.
Mas na verdade a pessoa que tinha feito. E olhou com aquela cara de bravo e falou assim: o que você quer? Do lado da grade. E de lado de fora da grade, eu olhei para ela e falei assim: eu vim aqui te pedir perdão. Ficou parada assim, eu falei: eu vim te pedir perdão. Não, mas o que você está falando? Eu falei: não, eu estou sabendo que você fez isso, isso e isso e isso. Por causa disso, disso e disso. Eu não sei por que você criou tanto ódio sobre mim, mas eu estou aqui para te pedir perdão. E tentar, se você me permitir, tentar te provar que isso aí não é verdade. Vamos ver, vamos ver. Falei: tá bom, chama outra pessoa. Mandou chamar outra pessoa. E eu, com muita calma, foi Espírito Santo, irmão. Aí, nessa hora, você vê que o Espírito Santo cura colérico. O Espírito Santo e colérico, eles podem fazer parceria. Vocês estão aqui? E aí, quando a outra pessoa chegou, a que tinha começado o burburinho, eu perguntei para ela: o que foi que eu te falei lá na sua casa? Conta para ele, na minha frente, conta para ele o que eu te falei. Aí a pessoa estava assim tremendo, porque ela falou tudo mentira, só que agora estava na frente. Falei: conta. Você falou. Falei: o que mais que eu falei para você? Você falou. Aí eu virei para esse que tinha levantado a calúnia, na frente do outro que pegou a calúnia, e falei para ele: eu queria te pedir perdão, porque eu achei que eu estava te ajudando, e você entendeu tudo errado. E o pior de entender, você podia ter perguntado para mim eu tinha te explicado melhor, mas você repassou a informação para o outro, causou dano. Agora eu estou com problemas no meio de tanta gente, mas eu quero te pedir perdão. Você me perdoa? Perdoa. Você me perdoa também? Perdoa. Eu posso orar aqui? Pode. Aí eu orei. Os dois sem reação nenhuma, zero. Os anos se passaram. Essa que falou tão mal, que me machucou tanto, virou e falou: por favor, eu queria que você viesse comer um churrasco na minha casa. E se você puder, eu queria que você fosse lá na minha igreja pregar sobre família. Meu irmão, aplauda o Senhor. Eu contando isso aqui na frente da minha irmã, que me viu colérico durante a minha fase de juventude e adolescência, ou outros aqui, fala: não, isso aí não foi você não, foi outra pessoa. Foi eu, mas foi eu cheio do Espírito Santo. Então eu tive esses momentos de cura na minha vida, e Deus já fez muito comigo. Está apagado aqui, Giva? Está queimado aqui? Essas luzes? Oi? Toda a rede aqui? Toda. Aonde que acende essa primeira da frente? As compridinhas. Giva, está desligado todas as compridas. Eu acho que é aí, Isso, obrigado. Acendeu agora. Acendeu. Desligou porque está piscando? Tá, aí é ruim para vocês, né? Pode desligar então. Ok, perdão. Então, irmãos, Jesus é o nosso modelo. Vocês estão aqui ainda? Jesus demonstrou mansidão quando ele entrou em Jerusalém montado num jumento. Jesus demonstrou mansidão. Isso está em Mateus 21:5, anota aí para você ler depois. Mateus 21:5. Jesus, sendo o rei dos reis, ele escolheu ser humilde, e ele tirou a sua túnica, se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos, inclusive daquele que ele sabia que ia trair ele. Imagina, precisa de muita mansidão para lavar o pé do cara que vai mandar te matar. Olha, não precisa ser manso, você sabendo que o cara vai mandar te matar daqui a pouco. Então Jesus foi isso. E diante da traição e da injustiça, ele não revidou. 1 Pedro 2,23, depois você lê isso. 1 Pedro 2,23. Ser manso é agir como Jesus reagiria. Pastor, como que Jesus reagiria nisso que eu estou passando?
Diga comigo, sem vingança. Não, repete comigo. Enquanto você escreve, diga sem vingança, sem explosão de ira, e confiando em Deus, ou confiando no Pai. Queridos, eu tenho tantos exemplos de mansidão aqui, um monte, mas eu vou ficar com o último para a gente encerrar a pregação, porque eu não quero ficar esticando aqui. Você já entendeu o que Deus está falando. Eu quero usar um homem, e esse homem chama-se Moisés. Olha que a Bíblia fala sobre ele, Números 12 e versículo 13. Coloca aí, Números 12 e 13. Todos aqui já viram falar do Moisés? O Joquebed, Moisés não vai. É isso aí. Moisés clamou ao Senhor dizendo: opa, não é isso aí não. 12, 3. 3. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Deixa esse versículo na tela. Ele era mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra naquele momento. Mas pastor, é o Moisés. Ei, o Moisés era o cara que há 40 anos atrás, antes de escrever sobre isso aqui, esse versículo foi escrito 40 anos depois. Antes, o mesmo cara tinha passado por um determinado lugar, viu uma briga, viu que pessoas ali da sua linhagem familiar estavam apanhando, estava sendo maltratado. Ele ficou com tanto ódio, que ali mesmo ele matou o cara. Deixa eu só te contar uma coisa que você não sabe do Moisés. Então, acho que a maioria sabe, mas algumas pessoas não devem saber. Moisés foi um assassino. Nossa, mas Deus escolheu um assassino para ser a figura de Jesus, porque Moisés é um tipo de Cristo do Velho Testamento. Deus escolheu um assassino. Sim, Deus escolheu um assassino. Por que Deus escolhe um assassino para poder guiar o povo no futuro? Porque Deus queria provar, sempre foi assim na Bíblia, que Ele pode pegar a pior do ser humano, o pior alma, o pior caráter, e pode transformar essa pessoa para ela ser o maior líder de uma nação. Então escreve o que eu estou te falando. Se Deus foi suficientemente poderoso para fazer o que fez com Moisés, você acha que Deus não pode fazer comigo? Você acha que eu sou pior do que Moisés, irmão? Talvez eu não sou melhor, mas pior eu não sou não. Eu sou um homem como Moisés. Falei algumas vezes como Moisés. Talvez eu nunca assassinei ninguém, pelo menos no sentido físico, mas eu já devo ter matado algumas pessoas com a minha boca, com as minhas palavras. Eu já devo ter matado alguém por aí com as minhas palavras, mas fisicamente nunca matei ninguém. Mas ainda assim, Deus pega Moisés, o assassino, o ex-assassino, leva o Moisés tira ele do palácio para cuidar de ovelha. Eu vou terminar com o exemplo da minha vida. Um dos fatores que me ajudou a comecei a mudar, foi o seguinte: porque quando a pessoa não é mansa, ela adquire alguns outros sintomas. E a gente vai falar de alguns sintomas desses nas próximas séries, nos próximos episódios. Normalmente essa pessoa é orgulhosa, porque não tem como você ser manso sendo orgulhoso, não tem como. Então o orgulho está ali, dando gasolina para não ser manso. Então aí vinha o orgulho, vinha a rispidez, vinha a estupidez, vinha essas coisas ruins que você sabe. Agora, o que Deus usou para começar a me moldar? Não é que ali moldou completamente, mas começou. Ele me colocou dentro do problema financeiro gigantesco. Eu estava vindo de uma situação financeira horrível, devendo muito. E até então, eu escolhia emprego. Até nesse momento, eu escolhi onde eu queria trabalhar. Se eu queria trabalhar por conta ou não queria. Então, nesse momento, eu estava trabalhando por conta. Mas eu lembro de quantos empregos eu recusei. E Deus foi tão gracioso comigo que eu sempre arrumei emprego legal. Mas eu sempre estava na razão, eu sempre tinha razão de sair, eu sempre tinha razão de pedir demissão, eu sempre tinha razão de falar: eu não devo ficar aqui por causa disso, por causa daquilo. Eu sempre estava com alguma lógica para sair da empresa, para
para mudar de comércio. Eu já tive algumas coisas que eu tentei fazer na vida. Só que o que acontece? Quando não tinha mais para onde recorrer, Deus me permitiu não ter para onde correr. E esse lugar que não árido, que não tem árvores, folhas, água, a gente chama esse lugar de quê? Diga, deserto. E Deus nos leva ao deserto sempre para nos ensinar e para nos moldar. E Deus então fez com que eu fosse parar dentro de uma firma e tive que ficar lá na marra e não tinha como sair, porque se eu saísse, meu filho passava fome. E Deus fez eu ficar nesse lugar 1 ano. Pensa num camarada ruim, crente, tá? O dono era crente. Pensa num crente ruim. O cara era crente, o cara era ruim, o cara chamava os funcionários de pato, de burro, xingava. A única coisa que ele fazia certo é pagar o salário em dia. Não posso reclamar disso, pagava o salário em dia. Mas relacionamento, zero. Ambiente de trabalho, zero. Tudo de ruim para que aquele Alain, orgulhoso e cheio de tivesse motivos para brigar lá dentro, para brigar com pessoas, aí o Espírito Santo já estava dentro de mim, e ele falando para mim: aqui é o lugar do seu aprendizado, abaixa a cabeça, não responde. E eu comecei a abaixar a cabeça, não responder, e fui 1 ano de tratamento a ferro e fogo ali, tive que ficar ali dentro. E quando eu já estava amansado, e você acha que eu tenho essa cara de cavalo hoje? Eu já tinha uma cara de cavalo brabo naquela época, porque eu não sou uma pessoa na primeira instância de simpático, né? A minha sobrancelha ela fica sempre assim, né? Minha esposa já falou, vai ter que fazer botox um dia, para ver se fica mais alegrinho. Mas então, e eu fui ficando ali daquele jeito, e eu tinha que mudar, e Deus foi amansando aquele cavalo, aquele bruto ali, ele foi amansando. Chegou um ponto que eu chegava na segunda-feira, naquela segunda que você nunca mais queria aparecer na empresa. Teve alguém aqui que está pensando já amanhã, que não queria aparecer lá amanhã? Para você você vai porque tem que ir, mas aquele lugar, meu Deus, não suporto mais. Você está ali, parece que dá até ânsia de vômito, só de você pensar no dia de amanhã. Só que quando eu estava nessa situação, escute o que eu fazia, olha o que eu fazia, nesses tempos. Quando eu chegava segunda-feira de manhã, o filho do cara ia para a praia com o carro, voltava com o carro todo sujo, cheio de areia da praia, porque ele era surfista, e pegava todo o carro todo sujo de areia, de barro, de tudo. E segunda-feira, 7 horas da manhã, frio, o cara virava para minha cara e falava: vai lavar o carro. E aí eu começava a lavar o carro. Eu comecei a cantar, irmãos. Eu lembro disso, dessa cena. Eu lavando o carro ali, um ódio por dentro, mas o Espírito Santo me treinando e eu lavando o carro. Que a vitória vai chorando, geme e chora. E lavando o carro, que a vitória, e rindo. O outro cara que trabalhava comigo era um pastor. E aí ele falava para mim: eu não sei como é que você consegue cantar. Não sei como é que, onde você acha alegria para cantar. Eu falei: não estou alegre não, meu querido. Só que o Espírito Santo foi me moldando. Você está aqui, irmãos, e Deus vai fazer isso com a tua vida também. Porque se a mansidão é o pilar da vitória, da vida vitoriosa, e eu sei que essa palavra não é só para mim. Eu quero muito que você pegue uma pessoa que não está do seu lado, porque muita gente senta do lado do marido, da esposa, senta do lado do pai, da mãe. Então, se você falar isso para a própria pessoa que vive com você toda hora, você não vai receber a palavra. Então, pega uma outra pessoa que está atrás de você, na tua frente aí, por favor. Acha alguém aí, talvez está na sua frente, atrás de você aí. Acha alguém. E fala para essa pessoa: essa palavra começou para o pastor. Deus começou a tratar com ele. Mas não faz essa cara de santinho não, porque eu sei que está falando com você. Você tem que ser mais manso, começando dentro da sua casa, com a sua família,
Se for mulher, você fala marido. Se for homem, você fala com a sua esposa. Tem que começar com a sua esposa. Se for filho, você fala, tem que começar com a sua mãe, com o seu pai. Fala, você tem que ser mais manso no seu trabalho. Diga, você não tem sido manso nem com o seu cachorro. Diga, você tem que ser mais manso com os seus vizinhos. Você tem que ser mais manso com as pessoas do seu convívio. Diga, você tem que ser mais manso. Ou melhor, pergunta para ele primeiro, você dirige, campeão? Ou campeão, ou você dirige? Pergunta para ela, para ele, você dirige? Fala para ele, você precisa aprender a ser mais manso no trânsito. Fala para ele, para de querer ficar bravo a cada esquina. Fala para ele, para de ficar bravo com os motoqueiros. Seja mais manso com eles. Fala, eles são corintianos. Seja mais manso com os corintianos. Deus está falando, igreja. Glória a Deus. E Deus transformou Moisés. Preste atenção para encerrar. Você já falou isso 20 vezes, pastor. O senhor não encerra. É porque eu estou te ensinando a ser mais manso. Moisés liderou um povo difícil, um povo murmurador. Pensa num povo murmurador. Moisés liderou esse povo, mas em todo o tempo ele manteve-se submisso a Deus. Quando a irmã dele e o irmão dele criticaram ele, a própria família criticou ele, o Moisés ainda ficou manso e defendeu. Deus queria justiça e colocou lepra na Miriam. Moisés foi lá e intercedeu pela irmã dele, tipo, não faz isso não, Deus. Não faz isso com a minha irmã não. Não faz isso com o meu irmão não. Moisés intercedeu por aqueles que estavam falando mal dele. Vocês estão aqui? Então, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos pegar esse pilar para a nossa vida. Quantos querem o pilar da mansidão? Jesus falou, aprendei de mim que sou manso. É Jesus que está ensinando, não sou eu. Aprendei de mim que sou manso. Eu preciso, diga eu preciso disso. Aleluia. A mansidão reflete o caráter de Cristo. A mansidão faz com que você seja parecido com Jesus. A mansidão traz descanso para a sua alma. A mansidão atrai a graça de Deus, diz em Tiago 4,6. Coloca aí Tiago 4,6 para você ver. Deus dá graça ao soberbo, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Mansidão manifesta maturidade espiritual. Aleluia. A mansidão abre as portas de reconciliação. Bem-aventurados os... esse versículo você tem que ler comigo. Mateus 5, versículo 5. Coloca aí no telão. Um, dois, três. Ei, preste atenção. Lembra que eu estava falando para você do ano que vem, um ano difícil na terra? Não é no Brasil não, na terra. Vai acontecer situações na terra. Esse versículo não é para o céu, é para a terra. Ele diz assim, os mansos herdarão a terra. Não me pergunta como que vai ser esse mistério, mas quanto mais manso, mais herança. Quanto mais manso, mais conquista. Quanto mais manso, mais prosperidade. Pastor, você está me pedindo uma coisa impossível. Nada é impossível para Deus. Aleluia. Como desenvolver a mansidão? Eu tenho que aprender com Jesus, depender do Espírito Santo, praticar domínio próprio e me submeter à vontade de Deus. E esse versículo eu também quero ler com você para a gente encerrar. Pode ficar de pé. Salmo 37, versículo 11. Vamos ler de pé.
Salmo 37, 11. Se puder colocar, Danilo, a música que a gente cantou, pode colocar no áudio, porque não dá tempo de vir aqui os levitas. Coloca no áudio. Aleluia, que nós vamos orar. Salmo 37, 11. Vamos ler junto? Levanta uma das suas mãos e vamos ler junto. Salmo 37, 11. Diga comigo, vai lá, 1, 2, 3. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Agora leia para o teu irmão, diga: os mansos. Agora você vai ler com um pouco mais de propriedade para o teu irmão. Você vai ler assim, ó: eu vejo que você é tão manso, você vai se tornar uma pessoa tão mansa, que você vai ser um desses que vai herdar a terra e vai se deleitar na abundância de paz. Fala: eu vejo que você vai adquirir tanta mansidão, que... vai, lê. Aleluia, olha para mim. Eu queria fazer um convite para a gente orar junto, tá? Eu quero orar junto, porque eu também vou orar com você. Eu já disse que a mensagem é para mim. Quero convidar a orar comigo aqui aqueles que precisam de mais mansidão. Vem aqui.